que a gente comece a palestra de hoje, eu gostaria de apenas lembrar aos irmãos que Calvino enxergava o homem sem dividi-lo, sem colocá-lo em compartimentos. Ele não fazia divisões ou dicotomias, mas enxergava o homem à luz da palavra em sua totalidade. E essa é a razão porque a educação, durante o período da Reforma, foi extremamente incentivada. Não somente Martinho Lutero, reformador alemão, mas João Calvino, principalmente, e o seu trabalho de reforma na cidade de Genebra, o incentivo à educação foi algo muito importante, foi algo realmente bastante desenvolvido. Por exemplo, Calvino apresentou um plano, durante o seu trabalho como reformador, ao Conselho Municipal, que incluía uma escola para todos os meninos, no qual as crianças pobres teriam ensino gratuito. Então, quando nós pesquisamos sobre o assunto, tentamos entender o assunto, como, na prática, a lei de Deus deveria ser vivida pela sociedade, a começar da igreja, nós vamos notar que a preocupação com a educação nunca esteve no pensamento de Calvino e de seus sucessores no Estado. Ele incentivava as igrejas que promovessem a educação e sustentassem essa educação, de modo que ele vai apresentar um plano ao Conselho Municipal que incluía uma escola para todas as crianças, na qual estas crianças carentes, pobres, elas teriam um ensino gratuito. Então, nós vamos perceber também que, por influência clara e direta de João Calvino, as escolas elas passaram a oferecer também instrução gratuita, a fim de que jovens fossem hábeis ou desenvolvessem habilidades tanto no falar quanto no escrever em latim à moda de Cícero. Calvino foi conhecido como um humanista submisso à palavra de Deus. Então, quando ele entendia a educação e o conhecimento sendo aplicado, sendo vivido em Genebra, e isso também sendo influenciado ou se espalhando por todo o mundo reformado, ou por onde a reforma passava, ele não desprezava o conhecimento em si, mas ele ensinava que todo esse conhecimento deveria estar submisso à vontade de Deus, à palavra de Deus, à lei moral do nosso Senhor. Então, a maior contribuição de Calvino na área da educação, muitos de nós sabemos, foi com a criação através da Academia de Genebra, o seu trabalho desenvolvido na Academia de Genebra. Então, ela foi fundada em 1559, a academia era um antigo sonho do reformador genebrino e ela se tornou real devido à filantropia. É conhecido que Calvino saía em Genebra de porta em porta pedindo doações, solicitando a contribuição dos moradores, dos cidadãos de Genebra, e tanto ricos como pobres apoiaram e ajudaram nesse empreendimento. Então, muitos não acreditavam que o projeto daria certo devido à falta de alunos, mas logo começou a se perceber que o trabalho estava rendendo frutos. O reitor foi Teodoro Beza, o responsável pela academia, e observem que Beza foi um homem conhecido internacionalmente, e ele apoiou o trabalho de João Calvino, e ele ficou conhecido como um homem das letras. Ele era um erudito, piedoso, que escrevia e amava a poesia, já havia publicado uma peça. Então, você nota que ele estava grandemente envolvido com os estudos, com a ciência, com o conhecimento da época, mas era um homem temente a Deus, era um homem piedoso. Então, o corpo docente ele era composto de professores gabaritados, que vieram da Universidade de Lausanne, cidade próxima, e observem o que era ensinado, então, na academia. Hebraico, grego, filosofia, latim, francês, história e princípios da dialética. Então, dentre as medidas tomadas pelo reformador, a criação da academia ganhou grande importância. Por que razão? Porque dessa instituição saíram muitos pastores, grandes pastores e pregadores da palavra. De Genebra, a teologia de Calvino chegaria à França, Inglaterra, Holanda, Alemanha e na região suíça. Um dos seus alunos notáveis, muito caros a nós presbiterianos, foi John Knox. Então, Knox, por exemplo, desenvolveu a ideia de que a educação deveria ser gratuita para todos, deveria ser patrocinada pela igreja, e aquela ideia tão comum, por exemplo, quando os missionários chegaram em solo brasileiro, ao lado de cada igreja, uma escola.
Então, veja, o desenvolvimento desse pensamento ideal, segundo o ensino da palavra através do reformador João Calvino, trouxe para os alunos ou estudantes preparados na Academia de Genebra tal conhecimento, de modo que eles tinham não somente a pregação do Evangelho em alta conta, de fato, primeiramente, mas, seguindo isso, o valor da educação, o papel da educação para a promoção da reforma. Então, quando nós olhamos a história, nós vamos perceber que estes homens, eles estavam intimamente ligados a esta tarefa. Era uma tarefa que começava do púlpito, era uma tarefa que começava da pregação. Não era moralidade sendo pregada dos púlpitos, mas o evangelho sendo anunciado e as suas implicações práticas, ou seja, a reivindicação, conforme nós encontramos no livro 3 das Institutas, ou na terceira parte das Institutas, melhor falando, a reivindicação, quando Calvino fala da vida prática dos fiéis, de que agora, tendo Cristo restaurado a ordem, que foi quebrada pelo homem quando ele caiu no Éden, agora o homem deveria honrar e amar ao Senhor sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e ele deveria então cumprir os mandatos que foram dados pelo Senhor quando os nossos primeiros pais, eles foram criados. Então, na sequência, nós vamos perceber, irmãos, que os puritanos ingleses, eles vão também desenvolver, sob forte influência do calvinismo, essa mesma ideia. Então, eram homens muito preparados, eruditos, de Oxford ou Cambridge. E eles, então, quando seguem no ideal de ver uma nova Inglaterra, no novo mundo, aos pés de Cristo Jesus, eles vão investir fortemente na educação. Por exemplo, Harvard foi fundada em 1636, século 17, e levou o nome de John Harvard. Harvard foi um ministro puritano que doou importante quantia de dinheiro para que a escola pudesse formar ministros para a igreja. E aí vocês começam a perceber como uma nação seria fundada e baseada no Evangelho, e a partir do Evangelho, todas as áreas da vida humana seriam impactadas ou alcançadas para Cristo. Pastor MacLeod falou sobre isso em sua primeira palestra. Quando a lei de Deus agora, ela passa a ser vivenciada pelo homem regenerado, as suas consequências são poderosas. Por quê? Porque ele procurará aplicá-las, repito, em todas as áreas da vida. Importante também na educação. Então, quais são os fundamentos e onde, por exemplo, os reformadores eles buscavam tais bases? Primeiro, abram comigo a Escritura em Deuteronômio capítulo 6. Nós temos os fundamentos ou as bases bíblicas para a educação, e nisso se baseia a ética calvinista. As passagens bíblicas que falam do tema da educação e do treinamento das futuras gerações. Primeiro, se baseia em Deuteronômio 6, eu tomarei do versículo 6 em diante, até o versículo 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Observem que essa passagem inicial, em Deuteronômio 6, somadas a outras, eu vou procurar mostrar aos irmãos daqui a pouco. Esta passagem ensina que uma educação clara e explicitamente cristã é algo obrigatório de nossa parte. Nós temos que nos envolver com isso. Não é uma questão de preferir ou optar por uma forma de educação. Na verdade, não é o que nós queremos, mas, observem, é o que Deus requer. Tal instrução e ensino era extremamente importante. Por que razão? Acompanhe ainda em Deuteronômio 6, agora no versículo 20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão.
Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tens ordenado. Observem que o Senhor Yahvé estava aqui, conforme Deuteronômio 6, requerendo dos pais cristãos que mantivessem ou sustentassem os filhos do pacto na educação segundo a palavra de Deus, segundo a lei de Deus. Observem que não deveria ser esse ensino entregue aos povos pagãos ou a qualquer outra confissão que não desse graças e louvor ao Senhor, mas deveria ser uma responsabilidade dos pais evitar que os seus filhos, recebendo outro ensino ou instrução, que não buscasse primeiramente a glória de Deus, pudessem se perder. Observem que quando nós caminhamos para o desenvolvimento da revelação, livro dos Juízes, por favor, capítulo de número 2, a negligência quanto a este mandamento traria consequências seríssimas para o povo pactual de Deus agora, habitando na terra prometida. Juízes capítulo 2, a partir do versículo de número 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes, que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. A sequência é que o povo se arrependeria, e o Senhor então os perdoaria, mas não demoraria muito, eles tornariam a fazer as mesmas coisas e a se distanciarem do Senhor. Chama-nos a atenção, meus irmãos, que uma geração então surgiu que não conheceu o Senhor, que não aprendeu a respeito dos seus mandamentos ou estatutos, que esqueceu as suas leis, porque o que nós percebemos, esta geração não foi treinada ou educada conforme Deuteronômio capítulo 6. Notem, é uma exigência de Deus que os pais cristãos ensinem os seus filhos no caminho que eles devem andar, conforme Provérbios 22. E qualquer forma de educação, irmãos, que não se baseie, que não tenha por princípio ou fundamento a lei moral de Deus, então afastará os nossos filhos do caminho da vida. Por que razão? Número 1, porque estas ideologias ou ensinos não integram a fé cristã em cada área da vida ou em cada disciplina acadêmica. Tenho ensinado Provérbios à igreja em que pastoreio já há alguns anos, todas as reuniões semanais, às quartas-feiras. E tenho mostrado à congregação que o Senhor me confiou que, por exemplo, o livro de Provérbios, que fala sobre a sabedoria de Deus, é um livro dado pelo Senhor ao seu povo para treinar os nossos filhos no pacto.
Veja, questões muito simples estão ali, mas todas elas aplicadas segundo ou conforme o temor do Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. E tenho dito, a maior e principal disciplina para a vida dos nossos filhos, nos dias atuais, infelizmente, tem sido negligenciada. Eles desenvolvem várias habilidades em várias áreas do saber. Mas parece que quando nós falamos em teologia, nós pensamos que os nossos filhos não entenderão. Eles aprendem rapidamente matemática, física, química, biologia, a nossa própria língua e outros idiomas. Mas nós acreditamos que eles não têm capacidade de aprender a palavra de Deus. Então, o meu esforço e luta tem sido, a principal matéria ou disciplina para os nossos filhos se chama teologia. A partir da teologia, que é o estudo ou o conhecimento da revelação da palavra de Deus, é que os nossos filhos então vão compreender que todo o mundo é o mundo de Deus. Que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja, esse não é apenas um problema nosso, meus amados irmãos. Mas quando nós tomamos, por exemplo, obras de puritanos do século XVII, como Cotton Mather, ele viveu entre 1663 a 1728, falando sobre a educação das crianças, em seu livro intitulado A Família Bem Organizada ou Bem Ordenada. Ele vai chamar a atenção quanto à necessidade de se estabelecer escolas, como um trabalho importante das igrejas na formação de uma sociedade que viva segundo os padrões da lei de Deus. Cotton Mather pergunta então, como nossos filhos poderão ser bem educados se os seus pais nunca os enviarem à escola? E aí ele então vai prosseguir dizendo, esta é uma questão que requer alguma reflexão, porque ele não estava falando de uma escola qualquer. Ele desenvolveu todo o seu ministério na época, Nova Inglaterra, e ele vai dizer, uma boa escola merece ser chamada de salgadouro da cidade que a possui. E agora observem, pastores, os pastores, afirma Mather, de cada cidade, têm a obrigação específica de fazer parte disto, uma parte do seu cuidado pastoral. Uma parte do seu cuidado pastoral. Que possa haver, continua ele, uma boa escola em seus arredores. Ele prossegue dizendo, uma fé dentina putrefata ameaça a geração que ora surge, ignorância bárbara e a consequência inevitável dela, a maldade ultrajante tornará esta geração que nasce digna de asco, se não houver escolas para preservá-la. Os puritanos sabiam da importância da educação dada pelos pais, e esta é uma responsabilidade dos pais, principalmente do pai, que deve conduzir os seus filhos em aliança e a sua casa no temor do Senhor, e deve ter uma preocupação muito grande com isso. Em um de seus famosos sermões, ele falando para a sua congregação, ele diz, vocês estão cuidando dos seus filhos, ou vocês estão lidando com eles como se eles fossem animais, porque vocês só estão trabalhando para colocar comida em suas bocas. Porque em sua geração, ele já enfrentava um tempo de tanta indiferença e de tanta impiedade para com a lei do Senhor, que as consequências, então, se não fossem tratadas, seriam trágicas. Ele prossegue e diz, escolas nas quais a juventude possa, através de mestres capazes, ser ensinada naquilo que é necessário para qualificá-la ao serviço futuro. E ter, além disso, suas maneiras moldadas sob uma disciplina digna e ser gradualmente catequizada nos princípios da religião, tais serão a glória de nossa terra e a preservação de toda a glória. O trabalho do ministro, portanto, deveria ser incansável quanto a isso. Veja, toda essa instrução que nós olhamos na Escritura seria responsabilidade, como nós vimos na primeira palestra, de ensino, instrução e pregação da parte de seus líderes. Se os líderes estão preocupados com outras coisas, senão ensinar os irmãos ou a congregação, o povo pactual de Deus, no caminho em que devem andar, como nós poderemos experimentar dias melhores em nossa nação? Observem, a ética dos nossos dias tem seguido outras vozes, mas não a voz da Escritura. Por anos ouvimos que ser cristão
é não fumar, não beber e não dançar agarradinho. Nós nos acostumamos com isso. Não vestir determinados tipos de roupas, não fazer determinadas coisas e fomos negligentes quanto ao valor da educação, segundo aquilo que é a nossa herança, segundo aquilo que está fundamentado na Escritura. Consequentemente, nós temos enviado os nossos filhos para os Baalins. E não é sem razão que muitos dos nossos filhos, quando chegam nas academias ou universidades pagãs, eles se perdem por completo. Eles já chegam lá sem nenhuma fé, amor ou temor ao Senhor. Por que tenho dito isso, irmãos? Porque nós nos acostumamos a fazer uma diferenciação. Talvez vocês nunca tenham passado por isso, mas eu cresci no Evangelho aprendendo que o Evangelho é uma coisa, as outras áreas da vida você deve viver lá fora. Você deve esquecer a Bíblia quando entrar na universidade, ou você não deve brigar ou não deve defender a sua fé quando estiver na escola. Você não deve fazer discriminação quando nós deveríamos, de forma clássica, ensinar o que é discriminação. Segundo a palavra de Deus, que não é nada politicamente correto para o nosso tempo, é ensinar sim, segundo os padrões morais de Deus, o que é certo e o que é errado. O que é de fato a criação do homem, ou como Calvino mesmo ensinou em suas Institutas, e isso vai fortemente basear a sua ética, a ordem estabelecida por Deus, criação, imago Dei, ou a imagem de Deus, a queda, a imagem do homem, segundo a imagem de Deus, a queda, a redenção, a glorificação. A vida nova em Cristo, sendo restaurada essa ordem agora, a fim de que ele se torne testemunha do Evangelho e proclame a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O puritano Cotton Mather, então, ele prossegue e diz o seguinte: o ministro não deve dar descanso ao seu povo, até que haja entre eles uma boa escola, e até que ele mesmo possa, vez por outra, visitá-las e inspecioná-las, no intuito de cumprir esta parte de seu ministério: apacenta meus cordeiros. E que o povo, sob seus cuidados, possa, se por isto anseiam, ter razão de agradecer a Deus por esta expressão de sua fidelidade. Observe, irmãos, como é urgente para nós percebermos a necessidade de aplicarmos os valores do Evangelho para os nossos dias. A nossa ética, por vezes, embora confessemos que somos cristãos, ela está muito longe daquilo que Deus espera ou exige de nós. Toda a Escritura, escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas como é que nós temos encarado esse tema? Nós não temos nos envolvido com isso. Nós temos, pela graça de Deus, igrejas que mantêm escolas. Nós temos modelos em nosso país, mas são tão poucos. Me permitam mais uma vez citar a minha realidade local. Até 1910, o estado de Sergipe tinha a melhor escola. E foi uma escola fundada pelos missionários presbiterianos. A escola, ela revolucionou a província na época, de modo que o governador da província, um católico romano, solicitou que o método, a didática de ensino fosse aplicada para a escola pública. Até 1910, os missionários então voltaram, eles saíram da região, a escola então não prosseguiu. Até lá, durante esse tempo, todo esse tempo, nós enviamos os nossos filhos para outras instituições. E eis a razão por que os ministros então passaram a enfrentar grandes dificuldades ao pregar um evangelho, enquanto também não procuravam entender as implicações práticas do calvinismo. E aí torno a dizer, batia-se apenas naquelas que são, na verdade, éticas totalmente esdrúxulas à luz da palavra de Deus. A vida de santidade então ficaria dividida, separada em compartimentos, apenas em pequenas coisas. Não toque nisso, não chegue aqui, não fale assim, não coma, não beba determinadas coisas. Observem, irmãos, como as aplicações elas são muito mais amplas. Quando nós pensamos na necessidade de estabelecermos escolas confessionais, e eu não estou falando aqui de escolas cristãs, porque antes da aula se ora.
ou se canta alguns cânticos, ou se lê a Bíblia. Escolas confessionais ou pactuais é aquelas que entendem que toda a ciência deve glorificar ao Senhor, que tudo deve ser feito para a glória de Deus. E quando nós olhamos os ensinos dos nossos dias, não integrando a fé cristã em cada área da vida ou cada disciplina acadêmica, violam o primeiro mandamento da lei de Deus, pois vão aderir a qualquer outra coisa. Politeísmo político, por exemplo, ou humanismo secular, ou o agnosticismo, ou o polido ateísmo. São essas coisas que os nossos filhos estão ouvindo e nós não temos nos preocupado com isso. Nós pensamos que basta apenas orar, ou então gastar um pouco de tempo com eles. Nós, principalmente homens, somos responsáveis quando não assumimos a nossa postura de líderes em nossos lares. Nós já acreditamos que fazemos muito. Nós saímos para trabalhar, nós damos muito duro, nós colocamos a comida na mesa, nós sustentamos a nossa casa. Meus irmãos, é muito mais que isso. Essas escolas que não temem ao Senhor, públicas ou privadas, não promovem a obediência a Jesus Cristo e os seus mandamentos, mas ao Estado pagão. E os nossos filhos têm aprendido a amar o Estado muito mais do que ao Senhor. Vocês já pararam para pensar nisso? As preocupações são maiores com respeito ao Estado. E o Estado, então, aproveita e de forma pagã vai fazer isso, colocando até taxas que não deveriam ser colocadas, impondo impostos que não deveriam ser impostos. Observem, irmãos, que muito mais grave do que tudo isso, tais instituições corrompem a moral dos nossos filhos. E lembrem-se, o salmista diz, nossos filhos são herança do Senhor. E eles são corrompidos pelo falso e perigoso ensino e pelo contato com o corpo de estudantes e professores ímpios. Eu falo isso porque minha filha já é adolescente e ela estuda em uma escola cristã. Mas quantas lutas essa escola tem enfrentado em nossa cidade? É a única no estado. Quantas lutas? Às vezes professores precisam ser chamados e precisam ser demitidos porque de forma oculta, principalmente quando os alunos já são maiores ou adolescentes, eles vão ali destilando veneno. Eles vão distorcendo a verdade. Como, irmãos, é necessário para a nossa nação que os ministros se preocupem com esse assunto. Essas escolas não possuem disciplina bíblica. A disciplina é frouxa, porque ela é fundada em princípios anticristãos. Me permitam voltar para Cotton Mather. Ele vai dizer que a reforma, quando começou na Europa, 180 anos atrás, ele está se baseando aqui no tempo em que ele escreveu essa obra, ela ergueu escolas em toda parte. Esta foi uma das preocupações principais dos gloriosos e históricos reformadores. E era algo comum, ele continua. Mesmo em pequenas vilas de 20 ou 30 famílias, em meio a todas as mudanças e perigos que eles enfrentaram, eles procuravam educar as futuras gerações. E ele então, prosseguindo, vai dizer, nós precisamos ler na história antiga quão zelosos os mais típicos pagãos foram em manter escolas entre eles. Você já deve ter ouvido aquela famosa citação, ou aquela famosa frase, quando... deixa eu encontrar aqui para os irmãos, para que eu possa ler. Quando Hitler, por mais de uma vez, foi questionado por seus inimigos, e observem o que ele vai, então, responder a eles. Ele vai dizer que eles estavam em desvantagem. Ele vai afirmar que eles não iriam prosseguir. E então, quando ele estava preocupado em direcionar o futuro da nação alemã para aquilo que ele acreditava ser a verdade, ele vai usar a educação como uma arma poderosa. E quando um oponente então declarava que não ficaria do lado dele, ele respondia, e ele disse isso em 1933, em um de seus discursos. Ouçam atentamente. Quando alguém se levanta e se opõe contra mim, afirmando, eu não ficarei do seu lado, eu calmamente digo, seu filho já nos pertence. Era o que Hitler falava. O que é você? Ele prosseguia, você passará. Seus descendentes, contudo, estão agora num novo campo.
Num breve período de tempo, eles não conhecerão nada senão essa nova comunidade. Em 1937, ele declararia: esse novo Reich não dará seus jovens a ninguém, mas tomará jovens e lhes dará sua própria educação e criação. Nós começamos a perceber então que as outras nações iriam copiar o mesmo modelo e iriam perceber que o controle das escolas de fato daria grandes resultados. Esse controle então, que antes deveria pertencer aos pais, seria tomado pelas autoridades locais, e então, lá na Alemanha de Hitler, todas as pessoas na profissão de ensino, desde o jardim de infância até as universidades, foram compelidas a se unir à Liga Nacional Socialista dos Professores, a qual por lei era responsável, era responsável pela execução da coordenação ideológica e política de todos os professores de acordo com a doutrina nacional socialista. Era o Estado apoiado, sem reservas, e os professores tinham que jurar fidelidade e obediência a Adolf Hitler. Os pagãos sempre foram hábeis em fazer isso. Eu pergunto, nós conhecemos a verdade e sabemos que esta é a verdade de Deus. Satanás vai tentar usá-la de forma errada e pecaminosa, enquanto nós que conhecemos a verdade simplesmente ficamos assistindo tudo acontecer. Observem, meus amados irmãos, que quando outras nações começaram a fazer a mesma coisa, o Estado começou a se apresentar como o único educador legítimo. Eu não sei se você já parou para observar que tudo é controlado no tocante à educação pelas leis determinadas pelo Estado. Eu não sei se você já parou para ver o que é que o nosso Ministério da Educação, o MEC, ele vai definir como um curso de ciências da religião, que Deus é um fenômeno religioso. É assim que ele deve ser estudado. Não que ele é o Senhor de toda a terra, que ele é o Criador do universo, que ele é digno de toda adoração. De fato, num estado pagão, jamais deveríamos esperar tal coisa, mas quantos e quantos crentes entram e dizem apenas um curso a mais que nós estamos fazendo, sem nenhuma consideração. E aqui eu estou tomando uma posição um pouco mais específica, mas o que dizer de cursos de história, ou de cursos de direito, ou de cursos de medicina, que negam a realidade de que o homem foi criado à imagem de Deus. Irmãos, a verdade, sejamos honestos, é que muitos de nós, por vezes, até temos vergonha de fazer tais afirmações. Parece que elas não soam bem na academia, parece que elas não soam de forma erudita para os ouvidos daqueles que lá se apresentam como doutores. Não esqueçamos as palavras do apóstolo Paulo quando escreveu aos Coríntios. Por favor, primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Eu acredito que o cerne de todo o problema está porque toda uma geração foi esquecida. Uma preocupação que deveria ser urgente, ela foi desprezada. A nossa oração deveria ser semelhante à do puritano Cotton Mather, quando ele disse ao Deus Todo-Poderoso: ó tu, Salvador e Pastor de Israel da Nova Inglaterra, sê misericordioso e zela por tuas ovelhas em meio à selva. É assim que nós entregamos os nossos filhos diariamente. É assim que muitas vezes não assumimos a preocupação de que deveríamos incentivar, quer seja uma educação domiciliar ou uma educação cristã e confessional, como o nosso maior objetivo e intento, procurando aplicar a ética calvinista para a educação. Nós deixamos isso para trás, essa é a verdade. E sabem por que razão? Porque nós esquecemos o cerne do que seria o fim da lei para nós, Cristo, e como a lei então se torna maravilhosa para todos aqueles que estão nele como uma regra para o reto viver. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18. Nós esquecemos isso aqui. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio
onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, do que a dos homens. Observe, meus irmãos, como é sério, como é extremamente importante o que nós estamos vendo aqui. Notem como em toda a história, a grande batalha pelo coração dos nossos filhos sempre foi travada nesse assunto, ou com base neste tema desta manhã, educação. Observem como precisamos pensar e refletir ainda mais, e muito mais do que isso, nós precisamos sair da teoria, da discussão e pensar de forma prática como nós, cristãos reformados, poderíamos nos reunir. Quem sabe uma nova academia de Genebra? Quem sabe uma nova instituição aqui também para promover não somente a formação e preparação de pregadores, mas a educação e a formação de homens e mulheres crentes servindo ao Senhor em todas as áreas da vida. Muitas universidades cristãs desviaram-se quando começaram a abandonar esses fundamentos e passaram a substituir professores antes piedosos por professores pagãos. Observem que quando a Bíblia passou a ser negada, a palavra da cruz então passou a ser motivo de vergonha para os crentes, de desprezo para os crentes. Observem, por exemplo, quando nós pensamos em Harvard, uma grande e poderosa universidade no passado, mas que no presente tem pensado desta forma. Observem a citação de um professor de educação na Faculdade de Medicina e Escola de Graduação de Educação em Harvard. Toda criança na América entrando na escola com 5 anos de idade é mentalmente enferma. Vou repetir a afirmação dele. Toda criança na América entrando na escola com 5 anos de idade é mentalmente enferma. Pois chega à escola com certa fidelidade para com os nossos pais fundadores, é uma referência aos puritanos, que fundaram a América, nossos oficiais eleitos. Veja, começa com a quebra da lei moral de Deus, 5º mandamento, para com seus pais, para com uma crença num ser sobrenatural, quebra dos primeiros mandamentos da lei de Deus, o primeiro mandamento especificamente, para com a soberania dessa nação como uma entidade separada. Então ele conclui: compete aos professores fazer bem a todas essas crianças doentes, é o que ele diz, criando as crianças internacionais do futuro. Observem, irmãos, que onde Cristo tinha sido considerado no passado o fundamento de todo o conhecimento, nos dias atuais, crer num ser sobrenatural, segundo um dos professores da Escola de Graduação de Educação em Harvard, constitui agora uma enfermidade mental. Ele vai mostrar que a educação é importante apenas em um quesito. Ele afirma, ela tem por objetivo moldar as crianças internacionais do futuro. Mas ele vai definir que não será a lei de Deus que fará ou promoverá isso. Mas ele vai afirmar que essa educação só vai dar certo se for a educação controlada pelo Estado. Então, meus irmãos, observem. Precisamos ter a clara consciência da realidade que nós estamos vivendo. Eu sei que nós estamos muito empolgados com os rumos atuais do nosso país, mas nós não podemos depositar a nossa esperança nessas coisas. Nós devemos saber como devemos contribuir de fato.
Muitos dos nossos jovens cristãos reformados estão seguindo outras ideologias e outros filósofos que não são os reformados. Muitos estão colocando a sua esperança novamente em um novo controle estatal, em um novo controle do governo, quando a própria Escritura diz: pais, a responsabilidade é nossa. Igreja, a responsabilidade de incentivar, de ensinar, de manter e de sustentar essa obra é nossa. Assim nós conseguiríamos resolver grandes problemas quando, por exemplo, pais não têm condições ou de educar os seus filhos em casa, ou também de colocá-los em escolas cristãs confessionais, é onde entra a diaconia da igreja. Mas como por vezes nós temos visto o ofício diaconal? É aquele que fica na porta, olha o meu carro, ele fica cuidando apenas de questões de só menos importância, e nós não enxergamos os valores dos ofícios e as suas aplicações de uma forma muito ampla, poderosa, impactante para a sociedade. A verdade, meus amados irmãos, é que Cristo não tem sido considerado em muitos lares, quando educamos os nossos filhos, o fundamento de todo conhecimento. Mas pastor, eu ensino a Bíblia para eles. Mas você tem jogado o seu filho para aprender as outras áreas do saber, a parte de Cristo. Mas tudo isso pertence a Ele. Não nos esqueçamos. Não nos esqueçamos quem é o Senhor da matemática. Não nos esqueçamos quem é o Senhor da física e sustenta tudo de forma poderosa. Não nos esqueçamos quem é que criou os elementos químicos e faz com que todos eles harmoniosamente funcionem. Não nos esqueçamos quem criou o mundo de forma sábia e poderosa e tudo sustenta. Não nos esqueçamos quem nos criou a sua imagem e semelhança. Não nos esqueçamos quem vem e então na plenitude dos tempos rompe os céus, encarna e morre por seu povo, restaurando essa esperança e expectativa. O apóstolo, prosseguindo em 1 Coríntios, vai dizer que o nosso Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria. Quem é a fonte da sabedoria para nós ou para os nossos filhos? O professor pagão, que não teme ao Senhor e que ensina tantas coisas distorcidas para ele, ou aquele que reivindica para si tudo aquilo que pertence no mundo? Eu quero concluir, meus amados irmãos, lembrando que o desafio para nós ainda hoje é muito grande, que nós temos capacidade e dons dados pelo Senhor, o que nos falta é disposição e fé. Quantos aqui não têm habilidade para ensinar, para treinar? Quantos aqui não receberam do Senhor uma vocação e uma voz para pregar essa verdade, mas não pregam? Eu tenho enfrentado lutas em minha congregação, tem sido por anos um desejo do meu coração ver uma escola confessional no estado de Sergipe, mas eu não vou parar de pregar, eu já disse, eu repito, é urgente, é necessário, é importante. É assim que nós vamos entender o que significa viver e aplicar a ética calvinista para tantas outras áreas, mas uma delas que eu considero das mais importantes, a educação. Eu quero finalizar citando aqui um trecho dessa obra, ou do livro, quando fala sobre a compreensão de Calvino da vida cristã como uma vida em ordem. A Susan Schreiner, ela vai falar o seguinte, ela vai dizer que no entendimento de Calvino, em sua obra, é o teatro para a sua glória, que trata sobre a natureza e sobre a natureza da educação. Deixa eu só conferir aqui o título, que está em inglês, a natureza e a ordem natural no pensamento de João Calvino, teatro para a sua glória. Nessa obra, observem como ela vai fazer uma afirmação extremamente interessante. No entendimento de Calvino, a restauração da história e da sociedade está inseparavelmente ligada à renovação dos eleitos. Ela chega a dizer, a Schreiner, que os esforços e atividades dos eleitos contribuem diretamente para a restauração da ordem mundial. Veja, a ideia ou a filosofia de fazer discípulos começa quando os eleitos são chamados
eles são transformados pelo poder do Evangelho, eles passam a servir o Senhor Jesus Cristo, e esse serviço não para apenas quando eles vêm à igreja adorá-lo, mas quando eles adoram ao Senhor, e então, no mundo, eles são sal e luz verdadeiros. E Calvino, ela prossegue, acreditava que os cristãos são chamados para uma vida bem ordenada dentro do mundo, não apenas para garantir a sobrevivência da sociedade, mas para a glória de Deus e a edificação da igreja. Veja que compreensão ampla Calvino tinha dessa vida ordenada e restaurada pelo Senhor. Calvino via a igreja como órgão que liderava a renovação tanto do cosmos quanto da sociedade. Cristãos são restaurados por Jesus Cristo para serem ativos na ordenação da sociedade. Quantos políticos verdadeiramente reformados nós temos em nossa nação? Quantos magistrados verdadeiramente reformados nós temos em nossa nação? Quantos líderes verdadeiramente reformados nos púlpitos nós temos em nossa nação? Meus irmãos, nós precisamos orar por isso. E nós temos gente para começar a fazer alguma coisa. Essa é a realidade. Veja, cristãos são restaurados por Jesus Cristo para serem ativos na ordenação da sociedade. Não porque este mundo possa oferecer salvação ou realização. Mas ela conclui então, mas porque estas atividades expressam a glória de Deus dentro de sua ordem criada. Só lhe deu glória, deveria ser o princípio para todos nós. A vida para a glória de Deus, meus amados irmãos, implica muito mais do que por vezes pensamos. E nós precisamos rogar ao Senhor para que haja um verdadeiro avivamento em nossa nação, e esse avivamento começa pela pregação genuína do Evangelho e as suas implicações práticas. Oremos por isso. Queremos ver uma nação transformada, queremos ver um impacto importante em nossa nação do que nós cremos ser o poder do Evangelho. Nós não podemos ter medo disso. Nós precisamos nos engajar mais. Nós precisamos nos articular melhor. Nós precisamos deixar de brigar por besteira. Nós precisamos nos unir nesse sentido. Se nós cremos no que diz a palavra de Deus, se nós confessamos aquilo que acreditamos ser a palavra de Deus, cristãos reformados, presbiterianos ou reformados, no sentido histórico, devem se engajar nesse intento. E certamente, meus amados irmãos, nós vamos perceber profundas e impactantes mudanças em nosso país. Eu concluo lembrando, com gratidão no coração, a influência de um dos grandes apoiadores do Projetos Puritanos, que já descansa com o Senhor na glória, o Dr. Paulo Anglada. Foi meu professor de grego, no tempo do seminário, o Adriano lembra, que exímio professor de grego, mas ele não parou somente aí. Em seu trabalho em Belém do Pará, seu sonho também é que, ao lado da igreja que o Senhor lhe confiou, tivesse uma escola com educação de qualidade. E hoje o Centro de Estudos John Knox é referência no estado do Pará. Começou pequenininho. Muitas vezes nós queremos uma coisa grande. Se desenvolveu. Excelência acadêmica, ligada à piedade, erudição e piedade devem ser características sempre dos calvinistas. O Dr. Paulo Anglada perseguiu isso, e os frutos de seu trabalho, as obras das suas mãos, ainda darão muitos frutos para aquela região, e eu acredito, o seu exemplo e de tantas outras igrejas que batalham pela educação genuinamente reformada, em oração, promoverão mudanças, despertarão vocações, igrejas, pastores, presbíteros, líderes para esse serviço. A minha oração é que nós entendamos a seriedade do tema e nos engajemos de fato no temor do Senhor.